Olá galera, sou o professor Silvio Freitas e hoje nós vamos fazer algumas atividades de transformações de unidades de medida. Um arco ele pode ser medido em graus ou em radianos e a nossa intenção aqui é trabalhar com essa transformação. Então vamos à questão. Transforme a medida dos arcos a seguir de graus para radiano e de radiano para graus. Então no item A ele pede para a gente transformar 150 graus para então medida de radiano. Uma coisa que você tem que lembrar é que π radiano é igual a 180 graus. Então, é essa unidade comparativa que vai me ajudar a encontrar quanto é o 150 graus. Utilizando uma regrinha de 3 simples para isso daqui. E a gente escreve da seguinte forma. Se sabemos que π radiano nos leva a 180 graus, qual medida, aqui eu estou chamando de x, vai me levar até 150 graus. E a gente sabe que aqui é só multiplicar cruzado, né? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, 180x é igual a 150 vezes π. O 180 passa para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 150 π sobre 180. Vamos fazer aqui algumas simplificações. O zero, a gente cancela com o zero daqui de baixo, é a mesma coisa que dividir numerador e denominador por 10. E aí fica 15π sobre 18, que a gente pode simplificar por 3. E a gente encontra 5π sobre 6. Essa é a medida em radianos desse arco de 150 graus. Vamos ao segundo item, que é 240 graus. Bom, da mesma forma que fizemos aqui no item A, vamos fazer lá no item B. Sabemos que π nos leva, ou seja, nos remete a 180 graus. Quanto, ou seja, x, que vai me levar para o ângulo de 240 graus. E da mesma forma, a gente multiplica os meios e os extremos, a gente sabe que esses produtos são iguais, então 180x é igual a 240 π. Então, x é igual a 240 π dividido por 180. Da mesma forma que no item anterior, a gente simplifica numerador e denominador por 10, só cancelar aqueles zeros, e aí fica 24π sobre 18, que a gente pode simplificar por 6. E simplificando isso aqui por 6, a gente encontra 4π sobre 3. Perceba que nos dois itens, tá? Eu não escrevi mais a palavra rad, né? A abreviação de radiano, porque não é necessário, como nós já comentamos. No contexto da questão, já fica subentendido que isso aqui é a medida de um arco, dado ele em radiano. Ok? Então, vamos aos próximos itens. No item C, transformar 3π sobre 2, agora para transformar para graus. Então, mais uma vez, o que você não pode esquecer é que aquele π que aparece ali é π radiano e que ele mede 180 graus. Então, essa expressão é a mesma coisa que você escrever, então, 3 vezes 180 graus dividido por 2. É uma continha simples. Ou você multiplica por 3 primeiro e depois faz a divisão por 2, ou primeiro você divide por 2. Fica a seu critério. Eu prefiro fazer a divisão primeiro, que o número fica menor, fica mais fácil de eu fazer a conta. Então, 180 dividido por 2, fazendo aqui a simplificação, dá 90 graus. Então, 3 vezes 90 dá 270 graus. E essa é a transformação correspondente do 3π sobre 2. A letra D é menos 2π sobre 3. Silvio, apareceu um valor negativo ali. Não importa. O resultado do ângulo vai ser uma medida em graus também negativa. Não tem problema nenhum, tá? Então, da mesma forma que nós fizemos no anterior, isso aqui é igual a menos 2 vezes o 180 graus, dividido por 3. Mais uma vez, eu acho interessante você fazer primeiro a simplificação.
180 dividido por 3 é 60 graus. E então você tem, deixa eu continuar aqui embaixo, então você tem menos 2 vezes 120, ou seja, menos 2π sobre 3 é igual a menos 120 graus, como era esperada a nossa resposta. Então, pessoal, vamos à nossa segunda questão. O item fala o seguinte, observe o desenho a seguir, ele representa o esquema de um pêndulo de um relógio Cuco. Tá? Então, aqui é o meu pêndulo, ele descreve essa trajetória indo até os pontos A e B. Essa trajetória descreve um arco de circunferência. O tamanho do pêndulo, né, a medida do pêndulo, a medida do raio desse arco é de 12 centímetros e a angulação aqui é igual a 3 radianos. Ou seja, né, o ângulo formado entre A e B é de 3 rádios. E aí, com essas informações, vem a pergunta, qual o comprimento do arco AB? Bom, para você resolver essa questão, vamos lembrar o que é o radiano. Tá? O que nós chamamos de radiano? Radiano é a medida do ângulo central necessária para que o comprimento do arco seja igual ao raio da circunferência. Então vamos repetir, é a medida do ângulo central, tá? A medida desse ângulo aqui, o ângulo central, que é necessária para que o comprimento do arco seja igual ao raio da circunferência. Então, se você tem um radiano, tá? Significa que o comprimento do arco, vou escrever assim, comprimento do arco AB, seria igual a 1r, ou seja, uma vez a medida do seu raio. Isso se você tiver um radiano. Lembra, né? Se você dobra o ângulo, você dobra o comprimento do arco. Se você divide o ângulo na metade, você divide o comprimento do arco na metade. Então, quer dizer, se eu tenho, então, 3 vezes o radiano, então, o comprimento do arco AB, bom, se eu multipliquei o ângulo por 3, o comprimento do arco também vai ser multiplicado por 3. Ou seja, o comprimento do arco vai ser igual a 3 vezes o raio. E aí ficou fácil. Por quê? O que eu quero responder é exatamente isso. Qual o comprimento do arco AB? Então, vamos responder. Vamos chamar de L, tá? Vamos definir L como comprimento do arco AB. Tá? Vamos botar aqui, ó, L é igual ao comprimento do arco AB. Então, nesse caso, L vale, como a gente acabou de revisar, 3 vezes o raio. 3 vezes 12, então um arco vale 36 centímetros. Bom, o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês? Que é muito mais fácil calcular o comprimento de um arco tendo, né, o ângulo central aqui, tendo ele em radiano, dado ele a sua medida em radiano, do que em graus. Porque como é que você fazia até ver isso daqui, o comprimento de um arco? Lembra aqui comigo, acompanha aqui comigo no próximo quadro. Então, por que você quis fazer essa questão, Silvio? Né? Você deve estar se perguntando, né? Por que você quis fazer esse cálculo com ângulo dado em radiano? Eu quero fazer um comparativo com você. Se você não soubesse disso, se você não soubesse que um radiano é a medida do ângulo central necessária para que o arco tenha a mesma medida que o raio, naquele problema anterior, você teria que pegar essa medida do arco, que é 3 radianos, converter ela para grau, para poder usar a fórmula que você conhecia até então. Porque o que você conhecia até então, para calcular o comprimento de um arco, era a fórmula 2πr vezes alfa sobre 360, onde esse alfa aqui, tá, é o ângulo central só que esse ângulo central, nessa situação, dado em
dado em graus. Então, você teria bastante trabalho, porque você teria que pegar aquele 3 radiano, converter para grau, para poder substituir aqui. E, na verdade, essa não é a intenção. Na verdade, a intenção é mostrar para vocês que existem duas maneiras de calcular o comprimento de um arco. Uma é, se ele já te der o ângulo central em graus, claro, faça dessa forma direto. Você não fica intencionado em transformar essa medida do ângulo central, né, para a medida, para a unidade do radiano, aquela conversão do π igual a 180 radiano, você pode usar direto essa fórmula, ou se ele te der em radiano, você usa o que a gente fez no exercício anterior, tá? Então, é esse comparativo que eu quero mostrar para vocês. Se for dado o ângulo central em graus, pode utilizar isso daqui. Se for dado em radiano, a gente chamou o comprimento do arco lá de L, tá? Então, o L é igual a alfa vezes R, onde nessa situação o ângulo central ele vai ser apresentado para você em radianos. E essa é a intenção da questão que nós fizemos, certo?